Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais dramáticas e cheias de reviravoltas do Gênesis. A história de Sarai, Abrão e a escrava egípcia Agar. É uma trama sobre fé, claro, mas também sobre desespero e as consequências, digamos, inesperadas que acabaram moldando gerações inteiras. Pois é, essa pergunta é o coração de Gênesis 16. O que acontece quando um plano que nasce do desespero dá muito, mas muito errado? A gente vai explorar como uma tentativa de resolver um problema acabou, na verdade, gerando um conflito que ecoaria por séculos. Então, vamos nessa. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 5 momentos-chave. Primeiro, o plano de Sarai, depois, como o conflito cresceu, a fuga para o deserto, a promessa que Agar recebe e, por fim, o nascimento de Ismael. Ok, vamos começar pelo começo. Tudo isso nasce de um problema bem profundo, bem pessoal, lá no coração da família de Abrão. Então, qual era o problema? Sarai, a esposa de Abrão, não conseguia ter filhos. E naquela cultura, isso era mais do que uma tristeza pessoal. Era uma verdadeira crise de legado. Pensa só, sem um herdeiro, todo o futuro da linhagem de Abrão parecia incerto. Isso mesmo com todas as promessas que ele tinha recebido de Deus. E olha, isso não era algo novo. O texto faz questão de dizer que já fazia 10 anos que eles estavam vivendo em Canaã. 10 anos de espera. Dá para imaginar a pressão, a angústia que eles estavam sentindo? É aí que o desespero bate. Sarai chega com uma solução que, para a época, era até comum. Usaram a serva como uma espécie de barriga de aluguel. Ela oferece Agar, sua escrava, a Abrão, na esperança de, construir sua família por meio dela. E o Abrão, ele simplesmente concorda. Meio passivo na história toda, né? Só que, o que parecia ser uma solução super prática, rapidinho, vira o estopim de um conflito gigantesco dentro de casa. E o plano funciona. Funciona até rápido demais. Agar engravida. Só que aí, a coisa muda de figura. O texto diz que assim que Agar se descobre grávida, ela passa a olhar para sua senhora Sarai com desprezo. A coisa azedou. O que a gente vê aqui é uma inversão de poder total. De um lado, Sarai, a dona de tudo, mas sem filhos. Do outro, Agar, a escrava, mas que agora carrega o herdeiro. De repente, a escrava tem nas mãos o futuro da família. E essa nova realidade, claro, envenena completamente a relação das duas. Sarai, se sentindo humilhada, magoada, vai para cima de Abraão. Mas olha que interessante, em vez de assumir a responsabilidade pelo plano que foi dela, ela joga a culpa toda nele. Essa acusação revela o tamanho da dor e da tensão que já existia entre o casal. E a resposta de Abrão, totalmente passiva. Ele meio que lava as mãos. Ele diz para Sarai, olha, a escrava é sua, faça com ela o que você quiser. Ao fazer isso, ele basicamente dá carta branca para a esposa, selando o destino de Agar. E com essa carta branca de Abrão, a situação que já era ruim piora. E muito. Isso força Agar a tomar uma atitude desesperada. O texto bíblico aqui é bem direto, sem rodeios. Diz que Sarai maltratou-a tanto que ela fugiu. A opressão ficou insuportável. A única saída que Agar viu foi correr para o deserto, para a solidão, para a dureza daquele lugar. E é lá, sozinha, do lado de uma fonte de água no meio do nada, que acontece algo extraordinário. Um encontro divino. Um anjo do Senhor a encontra e faz uma pergunta fundamental. É a primeira vez na história que alguém a enxerga como um indivíduo perguntando sobre sua origem e seu destino. E esse encontro, gente, é o grande ponto de virada. Não só para o Agar, mas para a história de nações inteiras que viriam a partir dali. A primeira instrução que ela recebe é, de doer. O anjo manda, volte para sua dona e seja obediente a ela. É uma ordem que parece totalmente contraintuitiva, né? Voltar para o lugar do sofrimento. Mas essa ordem vem junto com a promessa inacreditável. E é aqui que o queixo cai. Para esta escrava egípcia, fugitiva e grávida, é feita uma promessa de uma descendência tão grande que ninguém conseguiria contar. É uma promessa muito parecida com a que foi feita para o próprio Abrão. De repente, ela deixa de ser só uma serva para se tornar a matriarca de um povo. E a promessa vem com detalhes. Uma profecia sobre como seria esse filho Ismael. Que ele seria como um jumento selvagem, ou seja, livre, indomável. Um homem que estaria sempre em conflito, vivendo meio que à margem de seus parentes.
Agora preste atenção nisso, porque é um dos pontos mais tocantes da história. No meio de toda essa aflição, Agar se sente vista. E ela faz algo inédito. Ela é a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus. El Roi, que significa o Deus que vê. Que momento de reconhecimento e de profunda intimidade. Então, obedecendo a essa ordem divina, Agar volta. E a história segue para o seu desfecho neste capítulo. Até o nome do menino, Ismael, é cheio de significado. Ismael quer dizer Deus ouve. Por quê? Porque o Senhor ouviu o grito de aflição de Agar lá no deserto. O próprio nome do filho seria um lembrete eterno de que o sofrimento dela não foi ignorado. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma ideia da duração disso tudo. O plano começa depois de 10 anos em Canaã e tudo culmina com o nascimento de Ismael, quando Abrão já tinha 86 anos. Foi um caminho longo, cheio de espera e muito conflito. E é assim que o capítulo termina. Agar, a escrava que fugiu, retorna e dá à luz o filho prometido. Abrão o aceita e o nomeia Ismael, cumprindo a profecia. Apesar de ter nascido do desespero, o plano de Sarai, de um jeito ou de outro, finalmente trouxe um herdeiro. Mas a história não acaba aqui, né? A gente fica com uma pergunta para pensar. A história de Agar não é só sobre o nascimento de Ismael. É o começo de uma linhagem totalmente nova. Fica a questão, como a experiência desta mulher marginalizada, mas que foi vista e ouvida por Deus, continuaria a ecoar e a moldar o futuro através das gerações.